Agora a gente tem uma entrevista com a vereadora Mariana Conte, do PSOL, que foi inclusive a vereadora mais votada nas últimas eleições municipais do ano passado, que vai conversar um pouco com a gente sobre o trabalho aí na Câmara Municipal. Bom dia, Mariana, obrigada por atender a CBN. Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia Lilian, bom dia Flávia, é um prazer poder conversar com vocês aqui. Vereadora, a gente, embora o governo Dário ainda tenha, né, a maior parte na Câmara, né, tenha a maior quantidade de cadeiras e de vereadores aliados ali à sua base, os vereadores, né, a bancada de oposição cresceu também nas últimas eleições. Hoje a gente tem mais participações do PT, do PSOL, também temos o PCdoB. A senhora acredita que essa bancada, ainda que menor, ela esteja conseguindo fazer uma articulação para, de fato, fiscalizar, né, a atuação do executivo, para cobrar o executivo em meio a tantos aliados? Olha, a gente tem um cenário muito parecido, né? O governo Dário tem um cenário muito parecido com o que foi o governo Jonas, né? De uma base de vereadores que nós criticamos, né? Critico desde a gestão passada. É uma base de vereadores que, por conta, né, dos partidos fazerem parte do governo e assumirem cargos dentro do governo, acabam sendo aí linha auxiliar, um puxadinho da prefeitura. Mas a bancada de oposição tem feito um trabalho, né, desde o outro mandato, né, nós fazemos, né, questionamos, apontamos os problemas, em muitos momentos, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós alertamos que equívocos estavam sendo votados, né, como o processo de privatização da saúde, como o próprio projetos que ampliavam os cargos comissionados. Nós alertamos bastante sobre a questão da pandemia, né, a ineficiência, a desassistência na saúde, e em muitos momentos nós estávamos, infelizmente, certos. O que eu vejo também é que muitas vezes a gente questiona, e embora o governo faça questão, né, a base do governo faça questão de derrotar os nossos projetos, de não aprová-los, isso obriga o governo a se movimentar, né? Então eu acho que também tem esse aspecto, né? Nós fazemos cobrança e obrigamos o governo a se movimentar e temos conquistas interessantes. Então eu acho que o trabalho, a oposição na Câmara, ela é fundamental como um contraponto para balancear o processo aqui em Campinas. Vereadora, muito bom dia, muito obrigado por participar aqui mais uma vez do CBN Campinas. Eu tenho uma visão destes primeiros 6 meses, né, do governo Dário Saad e também dessa nova legislatura, de que sim, houve um aumento nessa bancada, mas uma bancada de esquerda de oposição. Mas aquela oposição que existia, tanto da esquerda quanto de outros vereadores que se declaravam independentes, entre aspas, mas eram oposicionistas de uma forma mais de direita ao governo Jonas Donizete, para mim, esse sentimento dessa parte da direita, essa oposição sumiu. É a mesma impressão que a senhora tem nestes 6 meses? Tem essa mesma impressão, na verdade, isso é uma constatação, não é nem uma impressão, né? É uma constatação. No governo Jonas, no governo anterior, havia uma bancada que se reivindicava, e no começo nem se reivindicava oposição, se reivindicava independente, né? E aí depois começou a se reivindicar a oposição de direita. Embora em muitos momentos e muitos projetos, digamos assim, foram favoráveis ao governo, né? Então, assim, já lá atrás, a oposição era uma oposição mais ou menos, sabe? Não era uma oposição de projeto, né? Eu acho que era mais uma narrativa do que oposição de projeto. E é de fato que agora nesse governo, no início desse novo governo, essa bancada de oposição de direita hoje está dentro do governo absolutamente, né? Está dentro do governo, com partidos com nomeações, com cargos, corroborando nos projetos. E isso, na verdade, é interessante porque a gente tem visto que, uma vez que essa oposição de direita perdeu a pauta de combate ao governo, agora mira contra a esquerda, né?
Então, tem feito projetos aí que criando factoides, criando, assim, digamos assim, pelo em ovo para atacar a esquerda, que é quem faz oposição ao governo. Então, eu concordo com você, Flávio. Essa oposição foi completamente tragada para dentro do governo. E nesse contexto, né, do desaparecimento, do esvaziamento, digamos assim, dessa outra bancada que se dizia de oposição e era independente, além disso, e também por conta um pouco do contexto da pandemia, que faz com que todos os olhares, claro, estejam voltados por essa crise sanitária, humana e social, né, que nós estamos atravessando, a gente também tem uma impressão que o trabalho da Câmara, de forma geral, também ainda está muito morno, né? As discussões ainda não evoluíram no sentido de trazerem críticas e trazerem problemas e se discutir de fato aquilo que é importante para a cidade. E com toda essa dinâmica, né, de alinhamento com o governo, do maior número ali de aliados, como a senhora falou aqui, né, da reprovação de projetos que têm sido trazidos pela bancada de oposição, como avançar, Mariana? Como trazer essas discussões? Como fazer com que a casa realmente trabalhe para os objetivos, para aquilo que é importante para a cidade, importante para o povo? Olha, essa é sempre a grande questão, né? Essa é sempre o verdadeiro nó. O que eu acho que eu tenho feito, enfim, eu acho que a bancada, a oposição de esquerda tem feito também. Primeiro, tem iniciativas, né? Nós tentamos iniciativas Vereadora, acho que a gente teve aqui um problema de conexão, a gente vai tentar reestabelecer para ver se a gente consegue continuar com a entrevista, né, Flávio Paradella? Ela trazendo essa impressão no começo, né, dessa legislatura. Estamos aí após o recesso, contando, né, agora começando, né, esse segundo semestre em Campinas, dos novos 33 vereadores. Falo novos porque alguns foram reeleitos, mas houve sim uma grande renovação, um aumento, né, na bancada que a gente chama de esquerda, que sim, situar esse ponto muito importante, porque tínhamos uma oposição. Se a bancada da esquerda cresceu, que era a oposição ao prefeito Jonas Donizete, existia sim uma bancada direita que fazia muita oposição, até mais ferrenha em alguns pontos críticos. Ok, votava em alguns projetos de maneira favorável, mas as críticas eram ferrenhas e ganhavam até mais não, eu não quero citar a palavra importância, mas conseguiam sim ter mais voz naquele momento contra o prefeito Jonas Donizete. E hoje são vereadores que, se não estão assim elogiando o prefeito Dário Saad, que é uma continuação de Jonas Donizete, foi o seu sucessor, mas a voz, né, diminuiu bastante e as pautas passaram a ser assim até nacionais, e era um ponto que eu queria também conversar, se a gente conseguir ter esse contato restabelecido, mesmo que seja por telefone, com a vereadora Mariana Conte. Acha que a gente conseguiu? Lilian, vamos retomar essa conversa com a vereadora. Vereadora, a senhora agora consegue nos ouvir bem? Consigo ouvir, vocês me ouvem? Ouvimos sim, então vamos continuar aqui. Queria que a senhora retomasse então esse raciocínio. Agora a gente segue com a vereadora aqui pelo contato telefônico sobre como avançar em meio a tanto alinhamento, né, da casa com o prefeito Dário Saad, sucessor do antigo prefeito Jonas Donizete. Olha, então, eu acho que assim, primeiro as iniciativas que estão sendo tomadas, né, quer dizer, quando nós apresentamos um projeto, nós enfrentamos muitos percalços para, de fato, né, ter uma aprovação de um projeto da oposição, mas como eu disse, muitas das nossas iniciativas acabam sendo incorporadas pelo governo, porque você gera uma opinião pública, você gera a pressão que as nossas iniciativas tomam, as denúncias, né, ao dialogar com a sociedade, isso gera uma opinião pública e acaba acontecendo uma pressão sobre o próprio governo. Eu tenho visto, por exemplo, a gente tem enfrentado aí do ponto de vista, por exemplo, dos incêndios, das queimadas que estão acontecendo, que aconteceram
na APA do Campo Grande, na Mata Ribeirão Cachoeira, que é o principal fragmento de mata da APA de Campinas, na Fazenda Roseira, recentemente também. Então, assim, o fato de nós pautarmos isso, questionarmos, denunciarmos e exigirmos providências, tanto de segurança na Fazenda Roseira, quanto de equipamento, de monitoramento, de campanhas, né? Você vê que, assim, o governo ele acaba sendo obrigado a se movimentar. Então, eu acho que, de uma certa forma, e essa forma que eu, pessoalmente, trabalho bastante, é fazendo o diálogo direto com a população, organizando com os movimentos, com os conselhos, com a sociedade, com as comunidades e pressionando, né? Eu acho que de uma certa forma, para as coisas andarem, é de fora para dentro, né? É quando a Câmara se sente pressionada, é quando a Prefeitura se sente pressionada que as coisas andam. Infelizmente, né? Podia ser diferente, mas a realidade é essa. E vereadora, estava até conversando aqui com a Aline, nosso ouvinte, nesse momento que a gente restabelecia o contato, a comunicação com a senhora. E agora sim, é uma impressão. Como a gente falou antes, era uma constatação, a senhora foi muito veemente, é verdade, uma constatação quando a gente fala das bancadas, mas é uma impressão desses primeiros 6 meses. É lógico, eu sei que o cenário político nacional é muito complicado, mas a impressão que eu tenho é que esse comecinho de mandato aí, nessa nova legislatura, as pautas, pelo menos acompanhando, né, essa deliberação remota, que não é a mesma coisa de ter aí a situação no plenário, mas que as pautas e as reivindicações foram sempre de ordem nacional. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Ok, teve alguns pontos, mas foi muito mais poupado do que o âmbito federal, e a gente está falando aqui de uma Câmara Municipal. A senhora tem essa impressão, dando dos dois lados, eu estou falando da área da direita, da área da esquerda, até do centro, as discussões permearam, né, o Legislativo de Campinas, mais em situações nacionais. Olha, eu acho que tem razão em um certo ponto, porque é um cenário de fato, Campinas, ela está dentro da, né, acho que a pandemia também mostrou isso, que as fronteiras políticas, né, dos municípios, a pandemia não respeita fronteiras, o vírus não respeita fronteiras, né, e acho que foi exatamente por conta desse contexto que se exigiu, e essa foi a grande crítica que foi estabelecida e feita, que se exigia que você tivesse ações mais contundentes do ponto de vista federal e estadual. Isso tem repercussão direta em Campinas. Então, eu acho que o contexto exigia essa questão. Mas eu acho que o governo foi poupado, né? Nós tivemos uma série de polêmicas, teve a questão do retorno presencial das aulas, né? E nós estamos tendo aí casos de surto em escolas, 10 escolas sob investigação em Campinas, algumas delas municipais, uma estadual e outras particulares, né? Nós questionamos muito o processo do protocolo. Ao mesmo tempo, né, que a gente está vendo o retorno presencial, mas o governo tem feito um processo de acabar com o ensino remoto, então as famílias que decidem por não levar seus filhos estão tendo muita dificuldade, já tinham desde o início do acesso remoto. Nós tivemos polêmicas, por exemplo, como a própria questão da renda básica, sanfoneira, tivemos a questão da nomeação dos cargos, né, aquele projeto de lei que trocou 6 por meia dúzia, na verdade, né? O Dário prometeu que ia acabar com os cargos comissionados, que ia reduzir os cargos comissionados, mas fez aí uma malandragem ali e trocou 6 por meia dúzia, tanto que nós temos indicações políticas de partidos, enfim, por todo o equipamento público. Então, o Dário não está cumprindo aquilo que ele prometeu, né? Não votei no Dário, não fui o Dário, mas para aqueles que votaram, acho que é importante dizer que votaram num programa que o Dário não está cumprindo, né? Então, assim, nós tivemos polêmicas municipais, mas é claro que o contexto também foi balizado por a grande questão que é a pandemia, né? Então, a pandemia foi exatamente, assim, digamos assim, o grande tema, porque é o que a população está vivendo, né? Uma outra questão que eu acho que foi polêmica nesse início foi a questão também de muitos vereadores, isso é uma polêmica interna ali na Câmara, muitos vereadores fazerem, propagandearem, a reproduzirem a narrativa do presidente da República e propagandeando
remédios sem comprovação científica. Nós movemos uma ação no Ministério Público contra os vereadores, né, por conta disso, porque esses remédios sem comprovação científica causaram muitos danos, né? Inclusive a Unicamp teve internação por problemas hepáticos, enfim. Então eu acho que as polêmicas, de uma certa forma, assim, tiveram polêmicas aqui, né, das questões de Campinas, mas elas também foram balizadas pelo cenário nacional, e não tinha muito jeito, né? A pandemia era e é ainda, né, a grande questão que nós estamos vivendo, não apenas em Campinas, mas no Brasil todo, no Brasil e no mundo, né? Vereadora, falando aí um pouco do contexto de articulação política, o que a gente percebe acompanhando o noticiário, isso também de forma nacional, é que existe sempre uma dificuldade, e aí não só da esquerda, mas eu vou mencionar a esquerda por conta, né, desse posicionamento da senhora, em conseguir ali fazer uma coesão entre todos os partidos, entre as pessoas, né, dessa ideologia, para conseguir pressionar o governo federal, seja o governo municipal, até nessa história, né, da frente contra o governo federal. Mas eu queria trazer aqui para o nosso contexto o seguinte: em Campinas, na Câmara, até por conta, né, dessa menor participação, a senhora acha que existe uma coesão ali entre os partidos de oposição, entre os partidos de esquerda, que possa, né, a partir, especialmente depois que a gente conseguir começar a se recuperar da pandemia e que as outras pautas voltarem com mais importância, a senhora acredita que exista uma coesão ali entre os partidos dessa bancada para poder pressionar o prefeito Dário Saad, cobrar e fiscalizar a sua atuação? Olha, eu acho que assim, nós temos momentos em que nós temos atuado, né, de forma bastante afinada, principalmente nas pautas concretas. É claro que tem diferenças, eu acho que é importante que tenha diferenças, né? Nós temos aí diferentes leituras, diferentes estratégias, não estamos em acordo em tudo, né? E eu acho que a diferença, a diversidade, ela é importante, ela enriquece o processo político, né? Mas nós temos conseguido atuar de forma bastante afinada, principalmente nas iniciativas concretas, né? E nesse sentido eu acho que sim, assim, né? Nós temos dialogado bastante e vamos estar juntos para pressionar, para exigir mais investimento na área da saúde, principalmente nos centros de saúde, né? Que é a questão mais crítica da cidade. Estamos aí pressionando por uma política de testes mais ampla, né? Quer dizer, Campinas, assim como o governo do estado e o governo federal, tem deixado o vírus circular livremente. Tem a variante Delta, que tem aí ameaçado, né? Quer dizer, o mundo todo tem se preparado para isso, e o Brasil parece que não olha, né? O Brasil, a gente está na contramão do cenário internacional. Países que, inclusive, controlaram a pandemia de forma muito mais satisfatória que o Brasil, estão preocupados, estão fazendo medidas de prevenção em relação à variante Delta, que tem se mostrado muito mais transmissível, que tem se mostrado mais agravado, inclusive para crianças e adolescentes. E a gente tem pressionado, porque essa é a minha opinião e a opinião de vários vereadores, que foi uma iniciativa do vereador Cecílio, mas que nós corroboramos da realização de testes, né, testes em comunidades em situação de vulnerabilidade, para fazer o controle e o monitoramento do vírus. Isso é muito mais racional, muito mais humano, né? Porque você evita que as pessoas adoeçam, né? É muito mais inteligente você evitar o adoecimento das pessoas do que você, digamos assim, para fazer o tratamento depois de uma situação grave. Nós temos feito aí a iniciativa está tramitando a renda básica, e tem cidades menores que Campinas, com um orçamento menor que Campinas, que adotaram medidas de urgência para a população que não está conseguindo emprego, para a população que não está, que está numa situação de muita vulnerabilidade. Eu apresentei o projeto do aluguel social para mulheres em situação de violência. A gente está vendo um cenário de agravamento, aumento do número de feminicídios. Muitas mulheres estão vivendo confinadas com seus agressores porque não têm condição de sair de casa, não tem como pagar aluguel, não tem para onde ir, estão vivendo em situação de violência, colocando seus filhos em situação de violência. Então eu apresentei um projeto de aluguel social para as mulheres em situação de violência. Então todas essas pautas
concretas, nós temos temos tido bastante afinidade, isso pela positiva, e a crítica em relação ao que o governo vem fazendo, né? Quer dizer, nós tivemos aí, né, essa questão da nomeação dos cargos, a própria política da maquiagem, essa política que a Secretaria de Educação vem fazendo de esconder a questão dos casos de Covid. Nós estamos fazendo esse debate, né? Quer dizer, casos de Covid dentro das escolas, quando chega no ponto de investigar um surto, é porque o surto já está estabelecido. Mas a gente sabe de muitos casos de pessoas que testaram positivo para Covid dentro das escolas e que as famílias não foram informadas, os dados personais não foram informados. Então, é uma maquiagem que vem sendo feita na cidade, e nesse ponto, nessas pautas, nós temos tido bastante acordo para tocar, para pressionar, para mobilizar e para que a gente possa cobrar aí da prefeitura muito mais seriedade. Né? Vereadora Mariana Conte, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender novamente a CBN. Eu que agradeço vocês, agradeço aí os ouvintes da Rádio CBN, é sempre um prazer, estou sempre à disposição, é importante a gente ter esse espaço para dialogar com a população que acompanha a política, né? E eu acho que também essa é uma questão, né? As pessoas estão cada vez mais antenadas na política, e isso faz toda a diferença, viu? A população acompanhar, participar, faz toda a diferença, e a imprensa é fundamental. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas.